Fala pessoal do canal Café Kayfable, beleza? Tô aqui com o Lucas que vazou cantando o começo de uma música que eu não consegui pegar qual que é. Fala aí, Lucas. Olá, eu estava cantando Bebezinha do Barões da Pisadinha, minha banda preferida no momento, mas olá a todos que não são fãs do Barão da Pisadinha e sabem que vocês são pessoas ruins, nada além disso. Bom, foi essa declaração polêmica. Eu sou o Léo, sejam muito bem-vindos ao podcast Café Kayfable, o melhor podcast de wrestling desse canal. E cara, o Raw virou a cruz do fã de wrestling, né? E o SmackDown virou a redenção, a salvação, né? Porque Muito bom. tudo que o Raw teve de ruim, o SmackDown teve de bom. Gostou do SmackDown, Lucas? Ah, gostei bastante, sabe? Ontem até quando o show acabou eu fiquei com uma sensação imediata assim de what the fuck, né? Com relação a tudo que aconteceu envolvendo o show, o título universal. Mas depois que eu parei para pensar um pouco, escutei também alguns outros podcasts que falam de wrestling, eu fui influenciado e mudei de opinião, sabe? Eu gostei bastante de quase tudo que aconteceu no SmackDown ontem, sabe? Eu acho que foi um show que soube usar bastante a qualidade em ringue para compensar alguns problemas de booking, né? Principalmente na divisão das duplas, que é uma coisa que ainda me incomoda bastante. Mas acho que praticamente todas as matches que tiveram no show foram muito boas, né? Praticamente todas, porque né, teve uma Nia Jax e Tamina ali no meio, mas a gente releva. E eu gostei bastante do núcleo central do show, sabe? Eu achei que houve uma progressão bem legal de storyline nesse show, e é o que eu sempre tô pedindo em todos os episódios que a gente fala sobre o Raw, sabe? Eu só quero alguma storyline progredindo, sabe? Eu gostei porque no SmackDown a gente teve uma baita progressão, então foi um show bem divertido de assistir. É... Legal, que bom que a gente tá fazendo podcasts separados, que a gente pode guardar a raiva por um dia e a felicidade pro outro, e não fica o podcast rabugento, porque senão eu estaria falando do SmackDown aqui, depois de toda a carga negativa que eu gastaria passando, falando mal do Raw. Então eu posso simplesmente ser positivo aqui, fiquei feliz com essa mudança e gostei demais do SmackDown, achei que foi um dos melhores episódios do ano. Realmente, o SmackDown foi de fato muito bom. Chegou até a consertar algumas coisas que pareciam ter ficado mais ou menos estranhas no último SmackDown. Ouro, ouro puro, melhor show atualmente, não tem o que falar. Quer dizer, eu não assisti NXT essa semana, então não sei dizer se o NXT foi melhor, mas pelo que eu vi, não parece. Enfim, agora a gente vai para o nosso destaque da semana, né? A gente avisou para vocês que a gente vai fazer podcast do Raw, só que o destaque da semana só vai ser no podcast do SmackDown, até porque é difícil dar um destaque pro Raw, né, Lucas? Então, por favor, destaque da semana. Cara, o meu destaque vai para. Eu não gosto de gastar todos os meus destaques no Roman, sabe? Porque parece que eu sempre falo isso, mas eu gosto de deixar claro que a minha coisa preferida do show foi o Roman e tudo que envolveu o Roman, sabe? Eu achei genial realmente o segmento ali envolvendo o Roman, o Cesaro e o Daniel Bryan. Eu vou comentar bastante sobre isso, né? Porque foi basicamente uma hora completa do show. Acho que se você juntar tudo foi só isso. Mas eu vou dar um destaque diferente, só para não ficar sendo repetitivo, sempre dando o mesmo destaque. E vou dar o destaque para a match entre o Kevin Owens e o Apollo Crews, sabe? Foi uma match que foi tirada do nada, sabe? Ela teve pouquíssimo contexto. Acho até que o segmento de backstage que explicou a match foi interessante. Eles deram um motivo para a existência da match, eu gostei. Mas a qualidade da match em ringue foi muito boa, sabe? Foi uma match longa. Não foi aquela match que o campeão tem o seu vassalo, né, fora do ringue, que vai ficar interferindo a match inteira. Não, muito pelo contrário, eu gostei ali que o comandante Aziz, ele interferiu bem pouco na match, né, só no final mesmo. Ele ficou basicamente só reagindo ali do lado do ringue. Eu achei que eles deram bastante tempo para os dois mostrarem como são dois grandes wrestlings. Eu me diverti horrores assistindo a match. Eu nem acho que o final foi tão ruim, sabe? Eu não gosto de roll-up, mas eu entendo pro contexto da match. E eu achei que o Sami Zayn nos comentários, junto com o Pat McAfee ali, eu achei que adicionaram bastante pra match. Então eu gostei demais desse segmento também. O meu destaque da semana, então, eu fui na mesma linha que você.
pensei, pô, a melhor coisa ali foi o Roman com o Cesaro e o Daniel Bryan ali e tal. A forma como eles fizeram, a gente ainda vai falar bastante disso, então eu quero trazer a alegria. A única coisa boa que a gente teve a segunda-feira como destaque, que foi a match entre o Riddle e o Sheamus, que foi uma match muito boa. A única coisa Randy boa do Orton. Raw, entre o Riddle e Randy Orton, perdão, falei Sheamus. Entre o Riddle e o Randy Orton, foi a única coisa boa do Raw, realmente a única coisa boa. E foi uma match boa, é o que eu espero que o Randy Orton faça daqui pra frente, match de meio de show semanal. Já cansei de falar isso no podcast que saiu do Monday Night Raw, então se está ouvindo isso e ainda não foi o Monday Night Raw, fique à vontade para assistir nosso podcast lá aqui do Raw que está sendo ao vivo, né? Esse aqui está saindo nos domingos, porque às vezes tem live sábado de pay-per-view, né? E eu gostei muito da match, então vai ficar aí meu destaque. E do destaque do Raw, voltamos aqui pro começo do SmackDown, que o começo do SmackDown começou com o Cesaro ali, daí nessa hora até já pensei, nossa, o Cesaro tá com moral pra começar o SmackDown, porque normalmente quem começa o SmackDown é o Roman, que é o show do Roman, ou alguma progressão de história muito interessante. Fiquei até meio questionando na hora a ideia de o Cesaro começar o show, né? E daí ele nem consegue falar, né? Também por isso, porque o Cesaro não é o melhor no microfone. Não acho que ele é ruim, mas não acho que ele é um dos melhores, assim, top tiers. Daí o Seth Rollins aparece ali, nessa hora eu já fico, eles escolheram começar com o Seth Rollins e Roman Reigns. Daí o Seth vem, começa a dar parabéns pro Cesaro e falou que foi ele que elevou o Cesaro, mais ou menos o que o Miz estava falando do Bad Bunny aí uns Raws atrás. E a partir disso foi desenvolvendo ali a promo do Seth, o Cesaro nem conseguiu falar nada, aparece o Jey Uso, pra falar que o Cesaro tá desrespeitando o SmackDown, faz ali só promo, e aí parece que eles vão ir atacar ali, meio que no estilo Shield, o Seth convence o Jey Uso ali, né? E daí aparece o Daniel Bryan que tava aí sumido, né, desde a WrestleMania, a gente não viu ele no último SmackDown, aparece ali para ajudar o Cesaro, fala por ele, dá um banho de realidade no Jey Uso e no Seth Rollins. Fala que o Jey Uso foi lá provavelmente só porque o Roman mandou e que o Seth foi ali porque ele não consegue aceitar uma derrota. Chama os dois para brigar, a gente fica ali naquela expectativa de será que vai ter alguma coisa? Daí ele fala assim: eu sei que vai acontecer, o Roman vai vir aí e vocês vão bater 3 contra 2. Então não tem ninguém que eu preferia tomar uma surra junto que o Cesaro. Aí, certo, vem o Roman, e daí o Roman vem fazer o acknowledgement. Só que ele reconhece os dois como losers, como main event losers, né? Tipo, fala que o Daniel Bryan é um loser da WrestleMania, que o Roman fez uma camisa com o pin da WrestleMania, e o Daniel Bryan tá ali embaixo, que faz o Daniel Bryan um perdedor. E a partir disso, ele fala que o Cesaro nem merece estar ali direito, e daí meio que corta, né? O Roman ele nem se incomoda em bater nele, e daí tipo, meio que fica subentendido que vai ter uma tag team match ali. Ou não ficou claro se seria em seguida, se seria no main event, acabou que foi em seguida. Mas todo mundo ali foi muito bem, né? Acho que esse foi o segmento que. O Cesaro foi o que menos falou em todos esses segmentos aí. E antes de passar a bola para o Lúcio, queria dizer que, além de gostar de tudo, eu achei que foi um toque muito bom o Roman nem se incomodar com a presença do Seth Rollins. Eu sei que pode ter gente que ficou triste por causa da Shield e toda a história que eles têm, o Seth como heel, o Roman como face, e vice-versa, depois o retorno do Shield, tudo aquilo. Mas é que o Seth perdeu para um perdedor, para o Roman. Ele perdeu para o Cesaro numa match de meio de card. Então acho justo o Roman nem se incomodar com a presença do Seth Rollins, sabe? Então achei um bom detalhe para esse segmento. Bom, eu gostei bastante do segmento de abertura, eu acho que foi um segmento longo, sabe? E que também, se você contar a match, né? Eu acho que a match foi para 2 intervalos, eu acho que a gente gastou mais de meia hora aí do começo do Raw só com esse Foram núcleo. 42 minutos. Eu olhei no Exatamente. relógio. Só com esse núcleo, sabe? E considerando que o SmackDown é um show de 2 horas, né? Se você considerar mais o tempo de promo de backstage que teve e mais o main event, provavelmente foi 1 hora inteira do show aí só com o núcleo aí do título universal.
E eu acho isso justo, sabe? Porque claramente o título universal é o grande ativo do SmackDown, sabe? O que as pessoas vão ligar para assistir. E eu acho muito interessante. Eu vou deixar para falar isso lá no main event, né? Realmente, depois que eles tiverem já marcado a match, eu vou deixar para falar isso lá. Mas eu acho interessante a maneira como eles estão aproximando o Cesaro do título mundial, sabe? A promo realmente não é o forte dele, sabe? Em alguns momentos aqui do show ele até tentou falar, não sei se ele estava nervoso, estava gaguejando um pouco, sabe? Ele não é nativo dos Estados Unidos, né? Então nem sei se inglês é a primeira língua dele, acho que não, né? Olha, eu acho Ele que por ele ser suíço, ele deve falar francês como primeira língua. Ele já, de vez em quando, o SmackDown chegou a mandar um francês pro Sami Zayn, segmentos, etc. assim, ele sabe falar inglês, sabe? Ele sabe se virar ali, mas alguns momentos ali quando ele tentou falar, né, mais pra frente no segmento, ele deu umas gaguejadas, né? Não sei se ele tava nervoso ou algo do tipo. Talvez justifique porque que eles colocaram meio que o Daniel Bryan para ser o manager dele nesse episódio, né? Mas eu achei interessante ali, sabe? Eu não gosto do prosseguimento da feud do Seth Rollins com o Cesaro, e eu fiquei feliz que não é isso que a gente está recebendo, né, como resultado desse show. Eu até achei interessante ali a troca de palavras dos dois, né? Claro que o Cesaro nem chegou a falar nada e o Seth já veio interrompendo, mas eu gostei que o Seth disse que se não tivesse sido o atraso da chuva, o Cesaro não conseguiria ter vencido, né? Porque o delay lá que deu no show da WrestleMania por causa da ameaça de relâmpago, o Seth disse que desconcentrou ele, né? Tirou ele do jogo. Então achei interessante, usaram essa justificativa, achei que foi criativo até, né? O do Rio que não aceita ter perdido. E aí o Cesaro desafia ele por uma match, o Seth diz que não, e aí vem o Jey Uso, né? O ponto do Jey Uso ele é menos claro para mim, sabe? Ele tava basicamente falando que o Cesaro desrespeitou o Roman, né? Então, ok. Não entendi por que ele tava tão furioso, né? Semana passada eles tiveram uma match e acabou por desqualificação, né? O Seth interferiu. E aí eles iam atacar o Cesaro e veio o Daniel Bryan, sabe? Eu achei inteligente usarem o Daniel Bryan, né? Claramente depois eles usaram ele para fazer as promos pro Cesaro, né? O Daniel Bryan é excelente no microfone, então justificava a presença dele ali, ele estava advogando pela match do Cesaro, né? Acho que ele inclusive citou bons pontos ali o Daniel Bryan, né? Falando que o Cesaro merece, que ele trabalha mais que qualquer outro, que ele nunca teve uma chance, então é interessante ali os argumentos do Daniel Bryan. E aí vem o Roman, sabe? Eu acho que o Roman, ele é. Eu já cansei de encontrar elogios para esse Roman Reigns, sabe? Eu acho que ele tem uma serenidade, sabe? Quase arrogante de se comportar, que eu acho muito foda, sabe? Que eu não vejo geralmente em personagens de luta livre, sabe? Geralmente os personagens são aqueles que falam gritando, sabe? Os rios, principalmente, falam gritando. O Roman, ele parece um cara superior, sabe? Ele fala no tom baixo, num tom sereno, sabe? Naquela forma meio cínica dele que eu acho bem única, sabe? Pelo menos nesse momento. Eu não me lembro de outra pessoa que tivesse esse estilo. E eu acho isso muito legal. Realmente parece um chefão, assim, de alguma gangue, que é um cara sereno, sabe? É um cara que entende que ele é superior e que ele vai se portar dessa forma, sabe? Eu acho muito maneira a postura do Roman. Eu entendo também o ponto do Roman ali, de falar que dos perdedores. Achei muito maneira a camisa ali que ele fez, fizeram dele pinando tanto o Bryan quanto o Ed, né? Que falando que o Daniel Bryan é um perdedor, né, um perdedor de WrestleMania, e aí rolou a match, né? E essa match foi muito boa, sabe? Foi uma match Sim. longa, que teve bastante tempo e foi muito interessante no ringue. Eu acho que a gente conseguiu ver bastante combinações, né, de wrestlers. Teve Cesaro e Seth Rollins, teve Cesaro e Daniel Bryan, daí teve Daniel Bryan e Jey Uso e Cesaro. Eu gostei demais, sabe? Foi uma match longa, como eu disse, acho que ela foi para 2 intervalos sem acabar. Os meus destaques são o Seth e o Jey Uso trabalhando juntos. Eu gostei bastante lá do Power Bomb no turnbuckle, depois seguido do Splash. Achei que foi um move bem interessante ali. Depois o Cesaro salvou.
Gostei da hora que o Cesaro tava no, no Sharpshooter, e aí veio o Jey Uso e salvou com o Super Kick, achei que foi um spot bem maneiro também. Não entendi direito por que foi o Daniel Bryan que pegou o pin, né, já que a história ela tava meio que girando em torno do Cesaro. Eu achei que foi meio esquisito o Daniel Bryan ter vencido, né, no fim das contas, pinando o Jey Uso, né, com o Running Knee. Mas depois do que aconteceu no final do show fica mais esclarecido. A única coisa que eu não gostei muito foi o Seth ter abandonado a match no meio, sabe? E eu entendo o que eles estavam tentando fazer com isso, sabe? Diminuir a derrota deles, né? Afinal de contas, eles acabaram perdendo quando ele já estava em desvantagem, né? No caso do Jey Uso, o Seth só perdeu depois que ele saiu. Eu entendo tudo isso, sabe? Mas eu não gosto muito dessa lógica de, eu tô aqui lutando por 20 minutos e agora, do nada, eu não me importo, sabe? Eu acho que é uma lógica burra essa, sinceramente, sabe? Lutei pra caramba aqui, me desgastei pra caramba e agora do nada eu não me importo mais, eu vou embora, sabe? Eu não entendo muito bem essa lógica, mas é o meu único ponto negativo sobre isso. Sobre a match em si, né? Não sei se você quer falar sobre a match ou eu já posso ir pro pós. Eu quero falar um pouquinho sobre. A match foi muito boa, claro, não tenha dúvida disso, o trabalho de todo mundo ali. Eu gostei bastante a hora que ficou o Seth Rollins e Daniel Bryan, que não foi muito, mas eu tava esperando por isso, eles me entregaram exatamente o que eu queria ver. O Seth, inclusive, que eu andei criticando as performances em ringue do Seth Rollins, eu acho que ele ouviu e tá calando minha boca. Uns podcasts atrás eu critiquei ele. Mas sobre o Seth debandar, primeiro que não teve motivo nenhum, ele simplesmente falou: tô indo embora, e daí começou a gritar na rampa: não preciso disso, não preciso disso. Sendo que um dos pontos da promo do Seth ali, quando ele tava com o Cesaro, é que ele tava falando, né, isso desde o SmackDown passado, que o Cesaro nunca mais ia ter uma vitória no meu turno, o Seth Rollins vence. Daí ele basicamente deixa o Jey Uso ali pro Cesaro vencer. Não faz sentido, sabe? Por que ele não se importa em ganhar? E se ele não quer ganhar, por que eu tô assistindo ele? Né, a gente chegou a discutir isso acho que em segmentos de título de duplas lá com a Dana Brooke e a Mandy Rose. A gente chegou a falar sobre isso. Se ele não se importa em ganhar, por que eu tenho que me importar com ele? Sabe? Não precisa disso, não precisa de uma vitória. Então, você não precisa cumprir sua promessa, você não é o cara que cumpre as promessas, como ele diz ali, o Messias. Porque o Seth Rollins ele tá completamente descaracterizado nesse personagem de Messias. Está completamente perdido, na minha opinião. O Seth, eu espero que tirem logo ele daí, dessa história de main event aí, porque não tá dando certo. Eu realmente acho que o Seth Rollins como Messias não tá dando mais certo, se perdeu. E sobre o segmento, né, já vou emendar, eu achei que foi muito interessante. E daí o Brian pega o microfone e começa a falar que o Roman é um... Cadê o Roman? Né, eles ficam pedindo o Roman, né, o Roman não aparece. Aí ele fala isso aí, mostra que o Roman tá com medo do Cesaro, e o Roman diz que é o provedor, é o homem de família. Aí o Cesaro pega o Jey Uso no carrossel, e daí, enquanto o Cesaro faz o carrossel, o Daniel Bryan fica lá, promando ali, calmo, falando que o Roman não protege a família dele, que isso mostra exatamente o tipo de homem que o Roman é. Daí meio que ele eu tenho uma tática para ver se o Roman é um homem de família mesmo. Isso depois ele Cesaro já ter feito carrossel e etc. Vamos ver se o Roman é mesmo provedor, é o cara que ele fala, né? Se ele protege a família dele. Acho que ele deve aparecer, se ele for isso, se você der o swing de novo. Aí o Cesaro pega o Daniel Bryan de novo do swing, tenta puxar a crowd virtual ali com o Yes, a crowd parece que gosta ali. O engajamento do Thunderdome foi bem maior do que eu tô acostumado, inclusive, nesse segmento, né? E daí ele faz o carrossel de novo, e daí, quando ele termina o carrossel, o Roman aparece, Daniel Bryan chega e fala, isso prova uma coisa, que o Roman tá com medo de Cesaro, e que o Cesaro merece uma match contra o Roman pelo título universal. Daí termina, toca as teams. Cara, que maneiro. Foi muito maneiro esse segmento do Cesaro. Os swings, né? O Daniel Bryan até pega a contagem no meio, né? A única crítica que eu tenho é que eu acho que ali no final, depois no meio ali do segundo swing, os comentaristas começaram a falar em cima, sabe? Isso me deu uma incomodada, não vou negar. Mas de resto, adorei o segmento, tá de parabéns.
Muito foda. Então, cara, eu achei que foi um segmento muito criativo, sabe? Um dos mais criativos que eu vi na WWE em um bom tempo, sabe? Me lembrou muito do próprio Daniel Bryan, um segmento clássico que teve lá em 2014, na época do auge do Yes Movement, né? Que era o Daniel Bryan sentado no corner, exatamente naquele mesmo spot onde ele ficou sentado, né? E que ele teve aquela invasão, um monte de pessoas dentro do ringue ao mesmo tempo ficaram fazendo o Yes Movement lá, até o Triple H aceitar a match com o Daniel Bryan na WrestleMania e depois aceitar que quem vencesse aquela match estaria no main event, né? Me lembrou muito daquilo, sabe? Porque era o Cesaro, eles estavam meio que chantageando o Roman ali, fazendo o carrossel no Jey Uso. Eu achei que visualmente foi muito interessante. Um dos mais criativos que eu vi em muito tempo na WWE, sabe? Eu gostei disso. O Cesaro, ele foi bem ali, né? Como eu disse lá no começo, algumas horas que ele tentou falar, eu achei que ele deu uma gaguejada, né? Não parecia que não estava muito confortável naquela situação, mas provavelmente foi para isso que eles colocaram o Daniel Bryan ali para ser meio que um manager, né? E que pode funcionar para o Cesaro futuramente, se quiserem colocar ele como manager, né? E aí eu gostei dos argumentos ali, o Roman tá com medo, né? E gostei bastante quando eles falaram que o Roman fala tanto que ele é um homem de família, né? Que ele é a, a Provedor. cabeça da mesa, né? Ele tá sentado na cabeça da mesa, né? E que ele não se importa que eles estão fazendo isso com o primo dele, né? Eu achei muito interessante todo esse conceito ali que eles exploraram. E nada do Roman, né? O Roman não tava nem aí, não se importou. E foi esse o segmento, sabe? Eu gostei bastante, achei que foi muito criativo. Eu achei que o ponto que eles levantaram eram todos coerentes, sabe? Não teve nenhum, eu mereço porque eu mereço, sabe? Não teve nada disso, sabe? Que nem era o Randy Orton na época da feud com o McIntyre, que era só, eu ganhei o título 13 vezes, então eu mereço mais uma chance, sabe? Eu detestava os motivos do Orton. Aqui eu gosto dos motivos, sabe? Então, eu acho que ajuda bastante para você gostar do segmento quando o conteúdo das promos, né, e as motivações, elas fazem sentido, elas são coerentes. E eu acho que tudo aqui faz muito sentido. Eu gosto da adição do Daniel Bryan, né? Até o momento eu achava que o Daniel Bryan estava sendo apenas secundário, né, no segmento, mas mais tarde a gente foi descobrir que ele, na verdade, era o grande primor, né? A grande cereja do bolo do segmento. Então, gostei demais de todo esse início do SmackDown, acho que foi muito divertido e foi um início longo que desenvolveu bastante a feud do título universal, como eu acho que deveria ser, sabe? Eu acho que você deveria mesmo gastar mais tempo para endereçar os problemas do seu maior título, sabe? Aí o resto do show você usa para fazer as matches chatas de tags que a gente já viu 15 vezes. E o SmackDown ainda conseguiu fazer boas coisas no meio do show. Eu acho que esse segmento ali, 40 minutos, insistindo no título mundial, desenvolvendo uma boa storyline para o seu título mundial, é uma aula pro Monday Night Raw, sabe? Porque o Raw, ele tem 3 horas, mas por que ele não usa 1 hora dessa pra fazer uma boa storyline pelo título mundial, sabe? Quando ele vai É, fazer, é o Miz correndo do Bob Lashley lá com dor de barriga. É o Retribution. É o Randy Orton cara, atacando o Drew. É... o, o Raw ele consegue ser chato antes de começar, sabe? Nos intervalos do SmackDown eles anunciaram que vai ter rematch da tag lá semana que vem, tá ligado? O McIntyre e Strowman contra o T-Bar e o Mace, sabe? Lamentável, lamentável. Você Ninguém olha liga isso, isso e você já cara. fica. E essa é a feud do título mundial. Esse que é o maior problema, sabe? Enquanto a gente tá vendo aqui a feud do título mundial ter várias camadas aqui de profundidade, né? E no final ainda teve um plot twist. Lá no Raw, não. É o campeão aqui, teve uma match nessa semana que vem ele vai ter a mesma match, provavelmente vai ser o mesmo resultado, e nada se move. E já era o mesmo desafiante de antes da WrestleMania, então o Raw é muito frustrante, e que bom que o SmackDown é diferente. Certamente, certamente. E o SmackDown é tão diferente que faz o que o Raw precisa, que é match de título no meio do show. Porque o Adam Pearce foi Exatamente. questionado pelo Apollo Crews e pelo comandante da Baqueiro, né? Eu não vou, desculpa, eu não vou chamar ele de Aziz, velho. Eu não sou idiota, é o da Baqueiro.
Tá ali com o comandante, né? Que toda vez que fala o nome dele, ele tem que fazer uma continência, sei lá, é tique, tem Tourette, o coitado. Daí o Apollo Crews é indignado que ia ter que defender o título intercontinental. Que campeão, né? Que bom que pega pro Apollo Crews falar que não quer defender o título. E daí o Adam Pearce, a gente imaginando que seria contra o Big E, né? E o Adam Pearce fala que na verdade é contra o Kevin Owens. Interessantíssimo. O Kevin Owens ele merece alguma chance. Eu fiquei até pensando, tipo, que tinha dois finais possíveis. Ou vai ser desqualificação, sei lá se vai ser Sami Zayn, se vai ser o Dabaqueiro. Ou o Kevin Owens poderia muito bem ganhar esse título. Eu estava cogitando, né? E quando você consegue fazer uma match por título no meio do seu show, que você consegue fazer a pessoa assistindo cogitar que o título pode trocar de mãos, eu acho que é um grande acerto. Então foi o que me manteve no SmackDown depois que a angle do título acabou, né? Porque a gente não sabia se ainda, nesse momento, se o Roman ia responder ainda, se ia ter mais alguma coisa, né? Então foi o que me prendeu no show aí em seguida. É extremamente interessante. Eu achei que o segmento ali de backstage, onde eles meio que concordaram ali, um acordo de cavalheiros, que a match existiria, foi muito interessante, sabe? O Adam Pearce falando que, não, a gente vai fazer a match porque sim, né, não vai ser contra o Big E, o que é um grande alívio para mim, né, que já não aguento mais Big E contra Apollo, né, mas infelizmente a gente já sabe que a match vai continuar. E aí o Apollo fala, e aí o Adam Pearce revela que vai ser o Owens, né? Eu gosto de toda essa ideia, né? Mais tarde a gente chegou a ter um encontro do Owens com o Big E, que eu também achei genial, Sim, sabe? inclusive já estou mais interessado em Kevin Owens contra Big E do que qualquer feud que o Apollo Crews possa fazer com esse título. Então, mas aqui que eu vou lançar a polêmica, sabe? Vou ser obrigado aqui a fazer Já um puxa o comentário. segmento que teve depois em seguida. Vamos fazer Qual tudo que junto. foi, qual que foi o segmento? Ah, Não, já adicionando o Owens? Ah, já puxa o beleza. Kevin Owens e Big E, que foi um segmento muito maneiro também. Por isso que eu tô mais interessado, inclusive, em Kevin Owens contra Big E do que qualquer outra coisa que possa rolar. Eu gostei bastante ali da troca entre eles, né? O Big E chegou falando: não, você furou a fila, né? Eu tava eu ia ser o desafiante e você roubou minha vez, né? Você literalmente furou a fila, né? E eu gostei demais do Owens falando assim, tipo, cara, realmente não era, como é que ele diz? Eu não merecia, mais ou menos alguma coisa assim, eu não merecia essa chance, mas eu não vou recusar, tá ligado? Eles me ofereceram, eu não vou dizer não, tá? Eu gostei demais disso, sabe? Eu achei que foi um segmento interessante ali, que você meio que contrasta dois babyfaces que são babyfaces diferentes, sabe? Eu acho que isso é importante você ter no seu show, em vez de ser todo o babyface é o John Cena, sabe? Você tem diferentes tipos de babyfaces. Eu acho que isso ficou bem escancarado aqui. E, cara, futuramente eu também estaria muito interessado em ver uma feud desses dois aí, pelo título intercontinental, ou por um outro título que for, ou só uma feud, sabe? Eu não sei se os dois vão estar na Money in the Bank match, eu acho que sim, sabe? Inclusive, acho que os dois podem ser possíveis vencedores, inclusive, da Concordo. Money in the Bank, que vai ser o próximo pay-per-view aí depois do WrestleMania Backlash, né? Vem aí o Eu WrestleMania gosto Money in muito the Bank. Eu gosto muito de falar WrestleMania Backlash, sabe? Porque eu sinto que eu estou expondo o quanto é ridículo o nome, sabe? Eu fico feliz de falar WrestleMania Backlash. Mas não que eu goste do nome, só que eu fico feliz de Muito pelo falar porque eu gosto. contrário, né? Justamente por isso que a gente Exatamente, gosta de falar. exatamente. Mas eu te digo o seguinte, cara, se eu entrei nesse show detestando completamente a ideia do Apollo Crews e dessa gimmick com o Dabaqueiro lá da Nigéria do lado, eu saí desse show um pouco menos com esse ódio, sabe? Eu te digo que eu gostei do Apollo como campeão nesse show específico, sabe? Eu gostei dos segmentos dele, eu gostei do Dabaqueiro na match, no pós-match, aquele move dele é muito esquisito, mas eu acho legal, sabe? Aquela dedada que ele É a dá lá, super né? dedada no olho. Exatamente. E o pós. Não, vou deixar para falar do pós depois, né? A gente nem passou
Pela A match gente ainda, ainda mas tem que falar eu a confesso gente ainda tem que falar da melhor match do show na Jax contra a Tamina, cara. Calma aí. eu confesso que eu entrei nesse show detestando completamente esse núcleo, né? Semana passada eu cheguei até a falar que era a feud que eu mais odiava, e eu saí desse show um pouco menos odiando, sabe? Tô até propenso a começar a gostar, quem sabe, do Apollo Crews campeão. Quem sabe? Pois é, né? E depois da bonança vem a tempestade, né? Porque a gente tem que falar de Tamina contra a Nia Jax, mas mais do que isso, como se não bastar a gente ter que assistir Tamina contra a Nia Jax pela terceira, quarta, quinta vez, sei lá, ninguém tá contando, ninguém quer lembrar. É o novo Roman contra Big Show, inclusive. É, eu acho que as pessoas que estão assistindo hoje em dia, o compilado de feud ruim deles é o compilado entre Shane Nia contra a Natália Tamina, né? Ainda a gente tem a presença do grande. Você esqueceu dele? Não, ele tá aqui. O Reginaldo está de volta, com seus terninhos ali, com a tag. Deus nos abandonou. Deus nos abandonou. Eu achei que ele tinha ouvido nossas preces, mas nos abandonou. Pois é, né? É que a gente esqueceu de usar o poder do podcast. E eu estou agora invocando a passiva do podcast, que funcionou com o Retribution, funcionou com o título 24/7. A partir de agora, no canon desse canal, não existe Reginald. Então chegou, a Naya, a Shayna, depois a Tamina, tiveram combate aí. A Shayna, num ataque de esquizofrenia, começou a discutir com alguém, alguma pessoa que estava na cabeça dela. E a Nia Jax se distraiu, acabou perdendo para a Tamina. Claro que eu não sei detalhes do que aconteceu, porque obviamente esse é o momento do show em que eu vou pegar o meu prato de comida para jantar. Então, se o Lucas quiser acrescentar alguma coisa, fique à vontade. Se não, também ninguém vai sentir falta. Eu não gosto dessa field, eu não gosto dessa match, sabe? Eles hypam a Tamina e a Nia Jax como se fosse um confronto dos titãs, sabe? Como Cara, se eu acho fosse. da hora, só que foi da hora da primeira vez e aí no contexto foi uma merda, tá ligado? Então não Porra. é mais da hora. Mas, tipo, você coloca essa. É a mesma coisa que quando a WWE fazia a field do Big Show contra o Mark Henry. Era interessante? Era, mas se ia ver a match, putz, tá ligado? Sabe? E aqui eu acho que é a mesma coisa, não é todo esse clash de titãs aí que eles estão tentando hypar como, sabe? E ok, sabe? Elas até já foram tag, eu não sei porque que eles não usam mais disso na storyline, né? Em vez de Reginald, em vez de da Shayna e da Natália se desentendendo ali no ringside. E assim, né? No Raw eles meio que deram um teaser de que a tag ia acabar, da Shayna e da Naya, e aí hoje elas já estavam de boa, aparentemente. Eu não entendo muito do que a WWE pensa para essas duas aí, em específico na divisão feminina, sabe? Eu acho que tudo que eles bolaram até agora é muito ruim, sabe? É o ponto negativo do show, com certeza, sabe? A match. Assim, pelo menos não foi uma match longa, sabe? Foi uma match rápida que provou o seu ponto e acabou. A Tamina venceu, né? Então, provavelmente vai ter uma tag match aí entre elas no WrestleMania Backlash, né? De novo, a mesma match. E, cara, sei lá, sabe? Eu penso nas hipóteses e eu não me contento com nenhuma, sabe? Eu não acho que faça sentido a Natália e a Tamina campeãs, eu não acho que faça sentido continuar com a Shane e com a Naya. Eu não acho que nada faz sentido, sabe? Então eu só choro. Nesses segmentos eu só choro. Justamente, né? É o elefante da sala do SmackDown. Agora sim a gente pode falar. Antes disso teve um segmento, né? Que o Adam Pearce meio que deu uma regada, né? Daniel Bryan foi pedir pro Adam Pearce para fazer a match. E o Adam Pearce ele dá uma regada, ele fala, sabe como é que é? O Roman não é assim que funciona. Eu juro que eu vou tentar, mas não sei o que vai rolar, né? E eu acho interessante isso, né? Inclusive, antes disso, a gente chegou a ter um segmento com a Shayna tentando fazer essa match não. A Shayna não, né? A Sonya Deville tentando fazer essa match não acontecer. Foi uma coisa bem rápida ali, uma distração ali no comecinho do show. Que foi muito interessante também, né? Para cimentar a nossa teoria da conspiração aqui, de Sonya Deville com Roma.
E o Adam Pearce com medo de marcar a Match Universal, eu acho válido também, até porque o Adam Pearce chegou a tomar uma surra pro Roman, né? Então, quase tudo que acontece nesse show é endereçado com relação ao título mundial. Acho que a única exceção foi o Nakamura lá atrás. É assim que se faz o reinado, né, cara? Sabe, esses segmentos menores aí eu acho mais irrelevantes. Eu não senti toda esse tease da Sônia, sabe? Eu acho que foi só mais um comentário. Acho que a gente já teve teasers bem maiores. Eu não entendi direito a questão do Daniel Bryan ali. O Daniel Bryan que é melhor se tomar a decisão correta, né? Meio que ameaçando o Adam Pearce, né? Você não pode ameaçar um oficial da WWE, né? A gente já viu aí que a Charlotte foi suspensa por ter agredido, né? Certo que agredir é diferente de ameaçar, mas acho que não é uma das coisas que deve estar lá no manual de bom comportamento do wrestler como bem-vindas, né? E foi mais ou menos o que o Daniel Bryan deu a entender, sabe? Então, não entendi direito esse segmento, né? E o Adam Pearce falou que vai tentar, né? Ia tentar, mas no final das contas quem decide é o Roman, sabe? Eu acho que tá muito claro isso, que quem decide o que ele faz, o que ele não faz é o Roman, sabe? E eu gosto disso. Certamente. Aí a gente vai pra match entre Kevin Owens e Apollo Crews. Boa match, uma match da hora. Teve super kick do Kevin Owens, aquele endereçamento do Pile Driver, né? O Pop-Up Powerbomb, que eu achei que o Apollo Crews ia reverter, mas ele tomou e ele não perdeu a match por isso, né? Eu gostei muito da match, teve dois Cannonball ali, o Kevin Owens eu acho que teve mais participação ali na match, mas achei da hora, achei massa. O Dabba-Kato não ficou interferindo na match, ele só interferiu ali no final e uma outra hora que o Kevin Owens foi meio que dar um suicide dive e o Dabba-Kato ficou na frente ali. No meio da match parece Sami Zayn, toca a música dele, a gente corta até pros intervalos, a gente sabe o que aconteceu e colocaram o Sami Zayn nos comentários, que foi legal, ele interagindo ali com o Michael Cole, com o Pat McAfee, e o Sami Zayn, o que ele faz fica bom, é impressionante. Sobre a match, que foi muito boa, né, teve ali o seu tempinho, eu cheguei a reclamar já de tipo, você fazer uma match muito grande, tempão, e acabar por distração, desqualificação, assim, a match que ser muito grande, ter um final meio broxante, tá ligado? Eu acho que esse final foi meio broxante, sim, mas se não tivesse investido esse tempo nessa match, investir tempo no quê? Ia deixar a Tamina contra a Nia Jax mais longa? Ia colocar mais tempo na Mad Tag lá do começo do show, que eu acho que não cabe? Fazer uma pro maior ali da Bayley e da Bianca, que não foi grande coisa? Investir em Rey Mysterio e Dominic contra a Alpha Academy? Não. Então, eu acho que hoje eu não tô em posição de reclamar disso, sabe? Mas, é, ainda assim achei ok. Tipo, questiono usar o Kevin Owens entre todos pra elevar o Dabaqueiro, né? Porque o Dabaqueiro é, distrai o Kevin Owens, ele toma um roll-up ali, e depois dá um stunner no Apollo Crews, daí o Dabaqueiro vem e dá aquela dedada em cima do Kevin Owens, os dois saem, e o Sami Zayn fica dançando em cima. O Sami Zayn é um ótimo dançarino, inclusive. Inclusive, eu ouvi falar que se o Seth Rollins for campeão mundial esse ano, o Lucas vai gravar um vídeo dançando a dancinha do Sami Zayn desse SmackDown aqui pro canal. É... Eu não falei nada disso e não concordo com esses termos. Mas assim, falando sobre o Sami bem rapidinho antes de falar da match, eu gostei demais dele e do Pat McAfee conversando ali sobre o embargo do documentário dele, sabe? Falando que a WWE tá boicotando o lançamento do documentário, né? E aí o Michael Cole comentou, nem lembro o que o Michael Cole tinha dito, né? E o Sami Zayn falou, tenho certeza que foi isso que eles mandaram você falar mesmo. Essa propaganda corporativa, sabe? Eu achei de rir com o Sami Zayn na mesa dos comentaristas. Eu acho que eles deveriam usar mais ele ali, sabe? Eu acho que eles deveriam usar mais Westerns ali na mesa dos comentários, sabe? Ainda mais agora que você tem o Pat McAfee, que é um cara que interage muito bem com os caras, eu acho que você podia usar, tipo, um Kevin Owens ali na mesa dos comentários, do nada, Daniel Bryan na mesa dos comentários, sabe? Urso? Exatamente. Esse meme do urso é uma das coisas mais incríveis que a WWE já produziu, velho.
É genial. Quem não conhece, procure no YouTube depois Daniel Bryan Bear, tá ligado? Que ele começa a falar de urso no meio da match, e aí tem um Bear Hug lá e ele fica absolutamente maluco na mesa dos comentaristas. É incrível esse meme. E poderia usar mais Western na mesa dos comentaristas, sabe? Tipo, o Seth Rollins na mesa dos comentaristas. Até o próprio Roman, se você quiser pôr em algum momento ali para ele conversar na mesa dos comentaristas, talvez fosse interessante, sabe? Mas a match foi boa demais, sabe? Eu achei que foi bem longa, como eu queria que fosse. Eu fiquei decepcionado com a match da WrestleMania do Apollo com o Big E, porque foi uma match curta demais, sabe? Eu não acho igual como você acha que se a match vai ter um final ruim que acabe logo, eu acho que o que você tem no meio da match aproveita-se, sabe? Eu gostaria de ter visto mais de Apollo e Big E na WrestleMania, agora não quero ver nunca mais, né? Já que não fizeram na match. E aqui nessa match eu achei que eles usaram bem o tempo, sabe? Teve spots suficientes para você chegar até se questionar se o Owens poderia eventualmente vencer, né? Ainda mais que se o Dabaqueiro não estava interferindo. E eu gostei bastante de como eles não usaram o Dabaqueiro, sabe? Porque, como você disse, o Owens chegou até a dar o Pop-Up Powerbomb, que era o finisher dele, sabe? E conseguiu fazer o pin sem ter interferência, sem nada disso, sabe? Então, ficou ali meio que um teaser de que, cara, o Apollo podia ter perdido, sabe? E o Dabaqueiro não teria feito nada, sabe? Ele, no final da match, ele acaba interferindo, né? E o Apollo ganha por roll-up, mas eu não me incomodo com o finish, porque eu acho que a match foi boa demais pra a gente ficar reparando ali só no finalzinho. Foi um roll-up meio esquisito, inclusive, né? Mas enfim, releva-se esse ponto. Eu acho que a match foi muito interessante. Eu acho que escolheram um bom adversário, porque eu acho que o Kevin Owens ele é over o suficiente para você olhar essa match e você se questionar se poderia haver uma troca de títulos, né? Por exemplo, se no Raw da semana passada eles fossem corajosos e não uns covardes e tivessem de fato feito Sheamus contra o Humberto Carrillo pelo título dos Estados Unidos, aí você sabia que essa match não ia ter troca de campeão. Mas quando você coloca um Kevin Owens, você coloca o suficiente para você começar a se questionar, sabe? E eu assisti essa match sem ter certeza do resultado, sabe? Eu achei isso muito interessante. Né? O Kevin Owens, o Sami Zayn nos comentários, ele também deu teaser de que ele ainda é o campeão intercontinental legítimo, né? Então, O que eu pode acho ser que justo, porque o documentário é meio que sobre isso, né? eu também gostei que eles lembraram disso. Então pode ser que aí pro WrestleMania Backlash eles joguem Owens Apollo e faça uma Fatal Four, sabe? É Eu o que acho eu que tô torcendo, inclusive. seria muito interessante, muito mais interessante do que qualquer coisa que eles façam com o Big E. E eu acho que fica mais interessante ainda porque você abre a dinâmica de uma Fatal Four não tem desqualificação, então o da Baqueiro ele vira meio que um elefante na sala ali, sabe? Ele pode participar da match, afinal de contas não tem desqualificação, mas tipo, fica menos o sentimento de ele vai aparecer e a match vai acabar, sabe? Eu gosto disso, então eu espero que eles façam realmente essa Fatal Four, seria muito interessante aí pro WrestleMania Backlash, ou então que eles façam a tag do Sami com o Owens, que também seria muito interessante, eu acho que tem bastante potencial aí nessa storyline. Gostei dessa match, não me incomodei tanto com o finisher, e eu espero que eles sigam essa linha aí da Fatal Four aí para pro WrestleMania Backlash, que eu nem sei quando que é. Depois da match, o Apollo Crews foi atacado pelo Big E e o Dabaqueiro também não estava lá. Que segurança sensacional, né? O Aziz, né? Mas whatever, a Big E Ah, atacando o Apollo Crews, a gente podia ver essa vindo, né? sim, esse foi só um segmento meio que complementar a tudo que já tinha acontecido no show, né? É, O Big E atacou o Apollo e o Aziz ali tava fora de posição, né? E não conseguiu interceptar. Depois ele ficou com raiva da sua própria falha, né? Alguma coisa do gênero, e ficou com raiva, né? Sei lá o que vai acontecer, mas como eu disse, eu espero que eles sigam a linha da Fatal Four aí pro WrestleMania Backlash. depois, né? A gente teve um segmento que me deixou meio dividido, cara. Que foi o capítulo 1, o Dragão. Que é o retorno do Aleister Black, que inclusive a última vez que a gente viu não tinha um dos olhos. Agora parece que ele fez um tratamento ali e ficou com uma sequela somente de miopia. Ele começou a contar uma história que
pai dele levava ele para vários funerais e não dava muita atenção para ele ali. Foi meio confuso. Não achei que ele dava um callback ali para coisa sobrenatural. Eu achei mais que era meio que uma frustração meio forçada. E o personagem antigo do Aleister Black, você já dá pra ver que, assim, se for justificar que ele era daquele jeito por causa de alguns outros problemas que ele tinha, sabe? Mas não foi uma coisa interessante o suficiente pra me deixar preso, sabe? A arte, ele tava bonitinho ali, a ambientação legal, mas não sei o que eu achei. Ele ficou falando que todo mundo era ignorante e que fazia os filhos serem mais ignorantes ainda, né? Encarnou ali o Sr. Jefferson no meio daquelas velas ali. Não achei interessante, sendo bem sincero. Gosto do Aleister Black, inclusive tinha caído em fake news, porque eu achava que ele tinha sido demitido. Sei lá, eu não sei o que pensar desse segmento, sabe? O Aleister Black não é cara de ficar fazendo promo e não vai criar hype pra ele voltar, sabe? Bota o cara no ringue. Não fica fazendo promozinho. Bom, vamos lá, né? Em primeiro lugar, eu fiquei feliz de ver o Aleister Black de volta, sabe? Ele ficou muito tempo fora da TV, se você considerar o tanto de talento que ele tem, né? O quanto ele foi relevante no NXT, ele ficou tempo demais fora da TV por motivo nenhum, sabe? Ele é namorado da Zelina, a Zelina foi demitida, eu não sei o que que isso tem de relação com ele estar fora da TV por tanto tempo, né? Mas a verdade é que até antes disso ele já era muito mal utilizado, sabe? Nunca souberam o que fazer com o Aleister Black. Ele chegou a ficar um ano invicto, né, no main roster e não foi feito nada com isso, né? Ele perdeu a invencibilidade num Raw qualquer pro Seth, né? Eu lembro que eu fiquei bem puto com isso em alguns podcasts aí para trás. Mas a verdade é que se você olhar para trás aí na NXT, o que funcionava com o Aleister Black era. Ele nunca foi um personagem sobrenatural, sabe? Ele sempre foi um personagem sombrio, sabe? São duas coisas diferentes. Ele é um cara meio esquisito, assim. Ele tinha strength com as velas lá, aquela plataforma que se eleva, mas, tipo, ele não tem os poderes, tá ligado? Igual o Undertaker tem o raio, ou o Kane tem o fogo, né? Ou o Fiend tem o sei lá o quê, impossível de decifrar, sabe? E O Aleister Alexa Black Bliss nunca tem o foi isso. petróleo. Exatamente, a Alexa Bliss tem o petróleo, e a bola de fogo também, que ela atacou lá no Orton. O Aleister Black nunca teve isso, sabe? Ele era um cara meio sombrio, meio emo, sabe? Ele é o emo, né? Ou então gótico não tem diferença, né? Desculpa aí se você é emo ou gótico, eu sei que existe meio que uma Ou fã guerra de South aí, Park. exatamente, né? Ou então, como é que é o nome da outra classe? Lá são três, E girl? Não, que é isso, velho? É emo, gótico e tem mais uma classe, pelo menos em South Park Vampiros? tinha muito. Vampiros, exatamente. Inclusive eles ressuscitam o Edward Allan Poe lá. Incrível aquele episódio de South Park, assistam South Park. Mas enfim. Então, assim, aí eles começam a falar esse negócio de ancião e dragão e, sabe? Eu já começo a achar que eles estão indo para um caminho que não é esse, o Aleister Black, sabe? Eu acho que o Aleister Black é um cara meio, sei lá, sabe? Ele é um cara de poucas palavras, sabe? Que é mais ação e menos, deixa eu ler aqui a história da Chapeuzinho Vermelho, tá ligado? Eu não sei o quanto esse Aleister Black aí, contador de histórias, vai fazer sentido, sabe? Vai aparecer toda semana. Eu lembro que quando o Aleister Black subiu, eles começaram com aqueles eternos segmentos de backstage lá do alguém venha me enfrentar, né? Venha me procurar, alguma coisa do tipo. E ficou uns 3 meses nisso, até que quem foi procurar ele, se eu não me engano, foi o. O Nem lembro. Cesaro e depois foi o Murphy. Exatamente, e o Murphy, depois que virou a grande feud dele, né? Feud eterna do Aleister Black. Então, assim, eu acho que o Aleister Black é um personagem que não é complicado, sabe? Eu acho que ele é um personagem simples, que você simplesmente bota ele no ringue, ele não fala muito, ele é um cara que bate nas pessoas, é um cara que não tem muitas emoções, tá ligado? Ele senta no ringue, ele faz a pose dele, ele é um cara sério,
Eu acho que é isso, sabe? Você não precisa adicionar tanta camada ali de lobo, de deixa eu sentar aqui e contar a história, tá ligado? Eu lembro muito que tinha um programa na TV Cultura, como é que era o nome daquele programa? Que tinha uma senhora coruja que sentava na janela e contava história de terror pra um molequinho lá, velho. Cara, eu não É assisti mais essa porra não, cara. essas vibes. E é uma das coisas mais assustadoras que existe na história, velho. Aquilo não era feito pra criança. Catalendas o nome. Não assistam Catalendas, velho. Eu acho que deve ter no YouTube aí alguns episódios. Aquela coisa era aterrorizante, velho. E eu, criança lá, assistia de tarde sozinho em casa, velho. Aquela loucura, aquela velha coruja filha da. Tá ligado? Não Eu, dormia. me traumatizou muito aquela coruja desgraçada, velho. Eu nunca tive fantoche por causa daquela desgraça daquela coruja, velho. Eu acho que se eu ver uma coruja hoje em dia, eu ainda fico com medo, sinceramente, Ah, velho. finalmente descobri por que você não assiste Harry Potter, caralho. Você fica fazendo esse mistério Olha aí. só, olha só, desvendando traumas do passado aí. Eu realmente tenho muito medo daquela coruja do. Não era uma coruja, na verdade, era uma preguiça. Era uma preguiça. Era uma velha preguiça, exatamente isso. Faz muito tempo que eu assisti isso e tenho muito medo de tudo isso ainda. Não, Não quer relembrar. não procurem Catalendas, velho. Se vocês forem procurar, vocês não vão conseguir dormir, velho. Aquele negócio era horroroso. Era um negócio super brega ali de uma velha coruja contando história de terror. Não assistam isso, pelo amor de Deus. Não façam isso com vocês mesmos. E se vocês assistiram, sinto muito, tamo junto. Mas é isso, eu fiquei com vibe Catalendas ali, tá ligado? Da velha preguiça lá contando as histórias, velho. Realmente um negócio meio. Não achei muito promissor, sabe? E é o Mas capítulo 1, né? Então provavelmente a gente vai ver mais umas 4, 5, 6 semanas ali o exatamente. Aleister Black lendo E, coisa. E sinceramente eu acho que a WWE não se importa mais. Já não soube usar Aleister Black antes, aí a mulher dele buscou briga com a WWE, sabe? Eu acho que a WWE resolveu usar o Aleister Black de laboratório mesmo. Falou, taca essa ideia estranha que a gente teve aí, provavelmente pra, não sei, que ia ser gimmick do Bray Wyatt antes da gente trocar pro Firefly Funhouse. Vamos testar, ver se funciona. Acho que foi isso que eles pensaram, sabe? exatamente, só o capítulo 1. Espera só até chegar no capítulo aí do Matopiba, velho. Não assistam Catalendas Matopiba, velho. Eu lembro dessa desgraça até hoje. Até hoje isso me assombra. Eu vou ficar com medo só se o Aleister Black parecer com um olho de botão. Aí eu desligo o SmackDown pra sempre. Enfim. Aí a gente tem um segmento, mais um segmento meio nada a ver, que o Dolph Ziggler e o Robert Roode vão apostar em quem que vai vencer o Alpha Academy ou os Mysterios, né? Vamos ter essa match aí pela 18ª vez, né? E aí meio que Street Profits aparece dizendo que eles querem chance pelo título, né? Porque, obviamente, o que faz você ganhar chance pelo título é ser pinado pelos campeões. Aí eles começam a brigar, ali aparece a Bayley e fala, opa, peraí que eu quero falar da Bianca. E daí o Montesford pega o telefone, liga pra Bianca Belair, e daí, tipo, a Bianca fala, daqui a pouco eu tô aí, então. Aí elas meio que brigam ali no backstage, e daí começam a rir uma na cara da outra ali, e é anunciado que vai ter Bayley contra a Bianca no WrestleMania Backlash, sabe? Eu acho que esse Backlash era pra fazer rematch entre a Sasha e a Bianca. A gente já discutiu isso bastante semana passada. O segmento todo foi muito esquisito. Já saber, provavelmente vai ter Street Profits contra os Dirty Dogs de novo, porque a divisão de tags é recursiva, né? E por telefone ali do Montes Ford, Lucas, sinto dizer, eu também já estou triste, já estou puto, mas vai acabar em Mixed Tag. Vai se ferrar, velho. Não faça com o meu SmackDown, velho. Eu acho que a divisão das tags é muito fraca, sabe? A grande fraqueza do SmackDown é a divisão das duplas, sabe? Eles têm só 4 tags e eles não fazem a menor ideia do que fazer com eles, sabe? Agora eles estão focando no Street Profits, na field do título, e aí o Alpha Academy fica com o Rey Mysterio e o Dominic, tá ligado? E essa ideia eu não acho que seja nem um pouco. É o que eu falei da progressão, sabe? A história não progride, sabe? A gente tá toda hora vendo a mesma coisa, sabe?
E o Street Profits até que argumentou ali que quando a gente era campeão, vocês tiveram múltiplas chances, né? Então por que que a gente não pode ter mais uma? Ok, tá legal, eu entendo o argumento, bom ponto. Mas assim, a verdade é que não tem mais pra onde você correr, sabe? E é por isso que eu acho que tá precisando aí de um shake-up, tá ligado? Mandar alguma tag. Mandar o Viking Raiders da vida lá que voltou e não tá fazendo nada. Se bem que Viking Raiders e Street Profits eu não quero ver nunca mais, né? Então talvez é melhor deixar eles no Raw. E se mandar o Viking Raiders vai sobrar que tag pro Raw também, né? Porque tá O, difícil. o Raw não tem nem campeão das duplas, tá ligado? Os campeões não aparecem no show. Mas enfim, eles marcaram a Bayley contra a Bianca pro WrestleMania Backlash, tá, sabe? Semana passada eu já falei quanto eu acho que não é uma boa ideia você já queimar esse cartucho já, sabe? Eu acho que você devia guardar essas grandes matches, né? Essa é uma grande match. Você devia guardar essas grandes matches para os seus pay-per-views maiores e usar esses pay-per-views pequenos aí para fazer as matches menores, tá? Tipo, Carmela, sei lá, Natália, depois que acabar aquela palhaçada lá, a própria Tamina, que tá meio over. Acho que essas matches pequenas você pode fazer nos pay-per-views pequenos, e aí deixa a Bayley para um SummerSlam, né? A Bayley e a Sasha para um SummerSlam, para um Hell in a Cell. Já falei bastante sobre isso semana passada, né? Então eu contesto um pouco essa ideia, mas já que eles vão fazer, eu vou assistir, né? Acho que vai ser uma grande match com certeza. Mas se tiver mix tag, pode contar com o meu ódio, sabe? Eu não odeio nada pro wrestling do que mix tag, né? Como eu frisei bastante aqui ao longo da existência desse podcast. Então, se tiver mix tag, vai ter o meu dislike, com certeza. Justo, justo. E falando em dislike, Alpha Academy contra a família Mysterio. Match é quase a mesma match. É quase a mesma match, sempre. Aí o Ray dá um 619 no Chad Gable, dá o Frog Splash, vence ali. É aquela coisa de, vou isolar o Dominic aqui, que ele é o novato, sabe? É um arroz com feijão ali de luta de tag heel com face. A gente já cansou de ver isso, já cansamos de ver também a Alpha Academy contra Rey Mysterio e Dominic. Vou estar aqui reclamando semana que vem, quando tiver essa match no próximo SmackDown. Cara, a match até que é boa, sabe? Eu acho que, principalmente a parte do Chad Gable ali com o Dominic, com o Ray, é muito foda, sabe? As dinâmicas de. Eles trabalham bem juntos, sabe? Mas assim, se você não vai dar o título pro Rey Mysterio e pro Dominic, eu acho que você já devia ter feito, inclusive. Na Eu, WrestleMania, eu acho que faz pouco sentido deixar eles como tag ali, sabe? Isolados. Eu acho que você podia usar eles numa feud, sabe? Maior. Parece que o Dominic, desde que ele estreou, acho que ele lutou com umas 5 pessoas, sabe? Porque ele sempre fica nas feuds eternas e nunca sai, sabe? É o Seth, é o Corbin e agora é o Alpha Academy, sabe? Teve mais alguma match aí que o Dominic lutou? Ele lutou contra o Orton, eu acho, lá numa. Quando foi uma teve uma. triple threat. Foi o Randy Orton contra Keith Lee contra Dominic Mysterio. Difícil Exato. acreditar que essa match aconteceu, inclusive. E eu acho que assim, então se você quer usar eles numa line diferente, eles parecem que eles estão sempre enfiados nas feudas eternas aí. Então fica meio frustrante de assistir porque você já viu a match, sabe? Eu acho, como eu disse, a dinâmica de ringue é boa, sabe? O Shea Gable é um grande wrestler, o Dominic tá melhorando, o Ray é excelente, né? Uma das lendas aí de wrestling. E o Oates, ele é bem esforçado, sabe? Eu acho que ele também tem um estilo de ringue interessante. Então a match não é ruim, sabe? Ela até que tem spots legais, eu gostei demais do 619, achei que o Gable vendeu bem. Fazia tempo que eu não vi o 619, acho. E aí o Ray e o ganharam, mas tipo, é mais uma vitória irrelevante que não vai significar nada, sabe? E aí parece que não conta, sabe? Não adianta nada, porque aí semana que vem vai de novo o Alpha Academy ganhar, sabe? Até que uma hora eles resolvam trocar aí, alguém vai feudar com o Ziggler e com o Rude e o outro vai feudar com o Street Profits, sabe? Então é uma dinâmica que é um círculo, sabe? A gente tá andando em círculos até que eles decidam colocar outra tag aí no roster do SmackDown. Até lá a gente vai ter que ficar assistindo isso aí toda semana. E aí, tipo, qualquer encanto que a match possa ter tido, ele fica completamente ofuscado pelo fato de que a match vai acontecer semana que vem de novo. Exatamente. Agora sim a gente vai pro plot twist, pro nosso main event. Cesaro e Daniel Bryan vêm ao ringue novamente para
desafiar o Roman, né? E o Tribal Chief vem, né? Uma hora ele tem que ver. Eu não lembro, inclusive, se ele tava com o Jey Uso nesse segmento, só com o Paul Heyman. Mas ele vem, diz que ele que escolhe seus adversários e que o Cesaro não merece estar no ringue com ele, que é uma coisa que ele já tinha falado semana passada, né? O discurso não mudou. E que ele queria enfrentar o Daniel Bryan, porque ele não gosta do Daniel Bryan, nunca ia gostar, e queria se livrar de uma vez por todas. E aí ele manda esse desafio pro Daniel Bryan, falando que se o Daniel Bryan perder, ele não quer ver o... quando, na verdade, ele fala, quando eu vencer, você tá praticamente banido do SmackDown pra sempre. Eu não quero mais ver você no meu show, eu não quero mais saber que você tava aqui. E daí meio que o Daniel Bryan ele fica em dúvida, e o Cesaro, que pega o microfone e fala, você tem que aceitar isso, tá ligado? Aí o Daniel Bryan termina com o Daniel Bryan aceitando a match e encarando o Roman, sabe? E, cara, SmackDown, semana que vem, Roman Reigns contra Daniel Bryan. Prepara o lencinho aí que não sei o que vem em seguida aí pro Daniel Bryan. Não sei se ele vai ir pro Raw, eu acho que não. Pai aí e tal, Brie Bella parece estar grávida, teve filho novamente agora há pouco. E ele já estava falando que poderia ser a última WrestleMania dele aí. É possível que ele vire um part-timer, ou é possível que termine a match e ele fale assim, acabou. Então, prepare aí o lencinho para uma possível aposentadoria no próximo SmackDown. Não sei o que esperar. Então, eu não confio muito na ideia de que vai ser uma aposentadoria, que se fosse, eu acho que eles teriam feito num pay-per-view, sabe? Um grande momento. Essa match vale a carreira do Daniel Bryan, sabe? Como a match é só, tipo, ficou subentendido que se o Daniel Bryan perder, ele tá fora do SmackDown, aí você meio que abre algumas diversas portas de opções que eu vou falar mais pra frente, sabe? Aqui eu queria destacar primeiro o meu sentimento quando acabou o SmackDown. Eu fiquei um pouco um sentimento meio misturado ali, porque eu fiquei pensando assim, pô, eles construíram completamente o núcleo do Cesaro para ser o desafiante, né, com todo o discurso de ele merece, ele trabalha mais do que qualquer um, era sobre o Cesaro toda a história, e aí no final das contas ele meio que, só chora aí Cesaro, não foda-se que se dane você, Daniel Bryan que vai desafiar pelo título, sabe, eu achei, quando acabou o show eu fiquei com esse sentimento, mas depois eu troquei de ideia, sabe, eu acho que faz sentido tudo isso, sabe? Eu gostei bastante da reação do Cesaro, sabe? Porque ao invés de, depois que o Roman fala, não, quem escolhe os meus desafiantes sou eu, sabe? É o chefe da tribo que faz os seus desafios, sabe? Gostei demais dessa frase, né? E aí diz que vai oferecer a match pro Daniel Bryan. E eu gostei que o Cesaro ele ficou assim, cara, você tem que aceitar, sabe? E não ficando meio assim, putz, e agora? Eu tô sendo traído aqui, como é que você vai fazer isso comigo, sabe? Porque não, eles são dois babyfaces, sabe? Eu acho que eles exploraram bem essa dinâmica ali, sabe? O Cesaro, ele foi um bom amigo naquela situação, sabe? Como o próprio Daniel Bryan tinha sido um bom amigo do Cesaro durante todo o show, o Cesaro mostrou que ele não é egoísta ali, sabe? Falou assim, cara, é uma oportunidade única, você tem que aceitar. Eu gostei bastante disso, sabe? Eu acho que poucas vezes a gente tem atitudes tão babyfaces assim no roster, eu acho que eles fizeram, foi um golaço aí da WWE essa ideia. Do Cesaro ser esse cara mais humilde, esse cara que de fato é amigo, sabe? Não é só um cara que tá ali por interesse. Ele pensou na amizade ali com o Daniel Bryan, achei que isso foi muito bem colocado. E o Daniel Bryan aceita a match, sabe? Então, tipo, a gente tem uma baita match. Eu não sei o que vai ter semana que vem, que a WWE anunciou 2 matches por título pro SmackDown da semana que vem, né? Também vai ter o Apollo contra o Big E. Pra nossa alegria. Mas vai acabar em DQ, né? Assim, eu prefiro que essa match aconteça no SmackDown do que no pay-per-view, sabe? Porque aí me dá um horizonte de que no pay-per-view vai ter alguma coisa diferente, sabe? Ou não, né? Ou Então, acontece de novo no pay-per-view. não, eu acho que não, sabe? Eu realmente acho que a match vai ser no SmackDown pra não ser no Backlash. Mas aqui o Daniel Bryan é muito intrigante isso de se você perder, você tem que sumir do SmackDown, sabe? Eu acho que isso adiciona um elemento de tensão muito grande, sabe? Porque. E eu acho que isso foi muito bem colocado também, porque assim,
Provavelmente eles já tinham essa ideia há algum tempo, sabe? E no pós-WrestleMania eles usaram disso, né? Saiu algumas declarações semana passada do Daniel Bryan falando que esse main event da WrestleMania ele não sentiu mais do mesmo jeito, sabe? Ele não sentiu o brilho, né? Saiu uma declaração falando que ele tinha interesse em lutar em outras empresas, e eu acho que isso foi tudo orquestrado, sabe? Todas essas declarações eu acho que foram orquestradas aí no sentido de aumentar a tensão dessa match, sabe? Do Daniel Bryan vai perder e ele, sabe? Ele vai sair da WWE. Eu realmente não acredito nisso. Eu não acredito no Daniel Bryan indo lutar em outro lugar. Eu acho que ele vai parar aqui mesmo e é isso. Esse é o Daniel Bryan, sabe? Mas ele vai perder a match semana que vem, Vai. sabe? Eu acho que isso é claríssimo isso. O Roman Reigns vai continuar sendo o campeão universal. E aí, o que vai ser do Daniel Bryan, sabe? Será que vão mandar ele pro Raw, né? Já Eu que acho que não. a estipulação é de que ele vai ter que sumir do SmackDown. Será que vão mandar ele pro Raw? Não sei, sabe? Eu olho o Raw e eu penso, certamente poderiam usar um Daniel Bryan aqui, sabe? Porque o Raw ele capenga para passar 3 horas, então acho que a gente poderia utilizar um Daniel Bryan ali no show, com certeza nenhuma, com certeza, né? Com certeza absoluta. Será que vão mandar o Daniel Bryan pro NXT? Aí seria uma coisa muito mais épica, né? Olha E só. Você me eu acho deixou. que pode falar. Você me deixou. Agora, se eu achava que eu ia torcer contra o Daniel Bryan, agora eu tenho certeza que vou torcer contra o Daniel Bryan. Então, né, essa ideia do Daniel Bryan no NXT foi sempre uma ideia que sempre me animou muito, sabe? A gente já teve uma match do Daniel Bryan, acho que foi pelo título do NXT no Contra SmackDown o Adam aleatório lá. Cole, né? Na época do Survivor Series do 3 lá. Exatamente. E assim, eu acho que você podia facilmente colocar o Daniel Bryan no NXT ali, falar para ele ter umas matches ali. Ele é um cara que gosta de trabalhar com talentos novos, né? Talvez seja interessante ali colocar o Daniel Bryan no NXT ali para ser esse veterano que vai ter as grandes matches. Pode ser uma coisa interessante para a carreira dele, sabe? Se a WWE quiser. Se o NXT continuasse na quarta-feira, eu apostaria bastante nessa hipótese, sabe? Para colocar uma grande estrela no show ali para tentar aumentar a audiência. Mas como eles foram para terça, agora eu fico meio mais ou menos, sabe? Não sei. E aí eu fico, além dessa, eu acho que essas são as duas grandes hipóteses, sabe? Eu não acho que o Daniel Bryan vai se aposentar, sabe? Eu acho que ele pode até virar um part-timer, sabe? Tipo, o Lesnar era, que vai voltar para ter uma ou duas feuds no ano, vai focar aí com a filha dele. Eu acho isso possível, sabe? Que depois de ele perder nessa sexta-feira, a gente fique aí algum tempinho sem ver o Daniel Bryan, sabe? Ele volte lá só para as vias do SummerSlam. Acho bem possível isso. Mas eu não acho que ele vai se aposentar. Eu acho que realmente vai ter algum plot de ele ou vai pro Raw ou vai pro SmackDown. E o outro jeito, eu tô pensando como o Daniel Bryan vai perder a match, sabe? Por ser uma match com uma estipulação tão pesada assim, eu não acho que eles vão fazer tipo só o Jey Uso foi lá e custou a match, sabe? Eu acho que vai ser alguma coisa mais elaborada do que isso, sabe? Não sei se vai vir o Ed e vai atacar o Daniel Bryan, porque tá revoltado ainda com o que aconteceu na WrestleMania, não sei se vai ser isso. E eu cheguei até a cogitar a hipótese do próprio Cesaro turnar no Bryan e se juntar ao Roman, sabe? Mas eu fico imaginando se isso faz ou não sentido, sabe? Eu acho que eles estão fazendo essa match aí com o Daniel Bryan pra construir a match do WrestleMania Backlash que vai ser contra o Cesaro, sabe? Aí eu acho que, tipo, o Roman vai se livrar do Daniel Bryan, o Cesaro agora eu vou vingar o meu amigo que foi injustiçado aqui pelo Roman e vou enfrentar o Roman no WrestleMania Backlash. Eu acho que é mais isso, mas eu não descarto a chance do Cesaro turnar aí no Daniel Bryan e ser adicionado aí à família do Roman, seja lá qual for o sentido que isso faça, sabe? Então eu tô muito curioso para saber qual vai ser a resolução disso, sabe? Eu acho que não tem a menor hipótese do Daniel Bryan ganhar o título, sabe? Eu cheguei brevemente a considerar isso ontem. Será que eles vão fazer o Daniel Bryan para daí ele perder de novo no Backlash, né?
para eles explorarem alguma coisa desse gênero, mas eu acho muito improvável, sabe? Acho muito difícil eles fazerem o Roman dropar esse título aí, pelo menos agora que acabou de passar a WrestleMania, eu realmente não acho que isso vai acontecer. Então tô curioso, sabe? Eu acho que esse é uma das coisas que falta para a WWE, sabe? Fazer coisas interessantes no seu show semanal que faça com que o telespectador ele tenha vontade de assistir na próxima semana. Eu tô com muita vontade de assistir o SmackDown semana que vem, sabe? Para saber o que vai acontecer, qual que vai ser o destino do Daniel Bryan, como que ele vai perder essa match, vai ser o Cesaro, vai ser o Edge, né? Vai ser o Jimmy Uso que vai voltar, né? Que tá para voltar aí desde sempre não volta nunca, sabe? Eu acho que vai ser uma excelente match, mais do que tudo. E eu tô muito curioso para saber o que vai acontecer. Eu gosto como o Raw defende o título universal várias vezes no show semanal. E eu acho que isso dá um peso bem grande pro seu show, sabe? O Raw nunca faz isso, sabe? A gente teve a match aí do, do Lashley quando ele ganhou do Miz, né? E acho que antes disso tinha sido o Drew McIntyre defendendo contra o Robert Roode lá uns anos atrás, sei lá quando que foi isso. Então, eu gosto como o SmackDown explora essa dinâmica. A gente teve o Owens tendo uma chance pelo título no SmackDown um tempo atrás. Então, gosto bastante dessa construção e estou muito curioso para saber o que vai acontecer semana que vem. E ver o que vai ser do Daniel Bryan depois disso, né? Porque eu acho que ele vai perder a match e aí vamos ver o que vão fazer com ele aí. Se ele vai pro Raw, se ele vai pro NXT, se ele vai virar part-timer ou não. Vamos ter que descobrir, sabe? Eu acho que esse é o principal motivo do SmackDown ser melhor do que o Raw, sabe? Eles sabem construir histórias, eles sabem dar motivos pro fã assistir o show, sabe? Diferente do Raw que buca a mesma match e que anuncia a mesma match, que eu não quero assistir o Raw semana que vem, sabe? É muito diferente o sentimento com os dois shows. Gostei demais desse segmento de fechamento aí do show, depois que eu parei para pensar e ter essas conclusões, e acho que a match semana que vem vai ser incrível. Olha, o SmackDown certamente vai ter uma das maiores audiências do ano, quiçá a maior. Eu acho que o Daniel Bryan vai perder essa match também, não vejo ele vencendo. Eu acho que essa match tem uma função bem definida: tirar o Daniel Bryan do caminho e colocar o Cesaro como próximo grande babyface aí para enfrentar o Roman. Nem que o Cesaro perca, sabe? Eu acho que se o Cesaro, no meio dessa feud aí, fizer um carrossel no Roman, ele vai sair muito grande. Já vai sair muito grande para seja lá como fazer com o Cesaro depois, sabe? O punch do Cesaro finalmente chegou, quem diria? Né? A gente achava que era lenda aí, quem diria? Estou muito ansioso para assistir essa match aí, o que é um problema assistir WWE com expectativa, mas não tenho dúvida. Ter o Roman Reigns contra Daniel Bryan no teu show semanal, você não pode achar uma coisa ruim. E espero e eu acho perfeito, porque, como eu disse, ainda tem 3 semanas pro WrestleMania Backlash, né? A partir dessa. Né? Porque esse podcast sai no domingo, é o começo da semana. Cara, uma feud só entre o Roman e o Cesaro não aguentaria 5 semanas, né? Que é desde semana passada. Então, acho que eles ainda escolheram a forma perfeita de fazer isso, que terminar um negócio, fazer um gancho ali pro próximo. A roda anda, sabe? A coisa andou. Tá tendo progressão e o surgimento de um novo nome aí tá sendo gradativo. Então, acho tudo isso muito interessante. Adorei. Quer falar mais alguma coisa, Lucas? Quer dar um tchau pra audiência? Gostaria de me despedir da audiência, obrigado a todos que acompanharam aí. Semana que vem, né, onde a gente vai ter já antes disso, né, porque a gente vai vir voltar a falar do Raw, né, então veremos ainda o destino do Bryan. Acho que vou aproveitar o podcast do Raw do meio da semana para falar mais sobre Roman Reigns e Daniel Bryan. Vou falar, em alguns momentos. E sobre né, o filme do Mortal Kombat, provavelmente. Eu vou assistir esse filme daqui a pouco, né? Como você a gente está gravando aqui sábado, o podcast vai sair domingo. Esse filme daqui a pouco. Eu estou razoavelmente ansioso, né? Não peguei nenhum spoiler. Não esteja. Não esteja. Não peguei nenhum spoiler ainda. Não peguei nenhum spoiler ainda, por favor. Não quero nenhuma opinião. Eu gosto muito da história de Mortal Kombat, sabe? Muito Coitado. mesmo.
Eu não estou gostando dessas indicações aí que você está fazendo, mas enfim, eu vou assistir daqui a pouquinho, já está pronto. Depois de acabar o podcast, eu vou fazer minha pipoca e vou dar o play. Vou assistir o filme do Mortal Kombat e eu espero não sair decepcionado, mas aparentemente vou. Enfim, aproveitando o podcast também para ser educativo, né? E deixei aqui a denúncia da TV Cultura, né? Porque, assim, as pessoas falam muito bem da TV Cultura, né? Que assistimos o Cyber Chase, assistimos ali os Sete Monstrinhos, né? Assistimos o Doug, mas ninguém fala do Catalendas, né? Essa desgraça da TV brasileira que com certeza traumatizou a vida de muitas crianças como a minha, sabe? Então vai se ferrar você, diretor de programação da TV Cultura, que colocava aquela preguiça maldita para assustar a infância de muita gente. E se você nunca assistiu Catalendas, parabéns, porque uma coisa menos de ruim que você teve que assistir. Não sei se a galera assistia as lendas urbanas que passavam no Domingo Legal. Era pior do que aquilo, o Catalendas, e era um programa de criança. Então vai se ferrar aí o diretor de televisão da TV Cultura. Fica aí minha denúncia e até a próxima. É isso aí, gente. Dê like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos. O cenário de wrestling ficar cada vez maior no Brasil. Eu sou o Léo, estive aqui com o Lucas e não assistam Catalendas. Nos vemos no próximo podcast. Falou!